Maravilha. Bom dia a todos, que alegria estar aqui. Eu sou filho dessa casa, né? É uma alegria muito grande poder voltar aqui à minha mãe, né? À minha casa. Estive aqui, congregando aqui na Atitude Sede durante alguns anos, em torno de 8 anos. Fui líder de célula aqui, supervisor, cheguei a supervisor de distrito, com em torno de 50 células. E então nós fomos, eu e minha família, fomos enviados para Itaguaí para plantar uma igreja. Lá começamos com 20 pessoas, mais ou menos, em culto, e ainda era um point, né? Começamos os cultos semanais, isso tem mais ou menos aí... E nós inauguramos a igreja tem mais ou menos um ano e pouquinho. Graças a Deus, então, estamos ali com quase 400 pessoas cultuando a Deus, né? Glória a Deus por isso, né? E começamos agora o nosso primeiro point, né? Em Mangaratiba. Já começamos, estamos indo domingo agora para o terceiro culto em Mangaratiba, ali no Saí, né? Quem conhece aí aquela região lá? Então, se você conhece pessoas, se você tem casa lá, conhece pessoas lá, nos ajude a divulgar a igreja. Temos culto esse domingo, 6h30 da noite, né? E, em breve, Angra dos Reis e Paraty também, nós vamos chegar. Amém? Se você conhece pessoas dessas regiões, contribua, né? Faça parte desse projeto missionário, nos procure no final, procure a igreja. Eu estou ali junto com o pastor João, né, que é o pastor da IBA de Santa Cruz, que é o nosso pastor regional, e a gente está sonhando muito com a expansão do Reino de Deus ali pela Costa Verde. Então, estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu acho que vocês já ouviram aqui a minha esposa, né? Algumas semanas atrás, minha esposa esteve aqui. A pastora Dani, né? Esteve aqui. E teve também o Júnior, também trazendo a palavra. Foi uma overdose só de Itaguaí, né? Um especial de Itaguaí. Gente, é uma honra estar aqui. Eu sou muito grato a Deus e eu queria começar citando um ditado popular, né? Tem um ditado popular muito conhecido que diz o seguinte: quem vê cara não vê coração. É verdade. Você está aqui me vendo, você não conhece a minha história. Eu não conheço a sua história. Mas certamente, se eu parar com você aqui e sentar, eu vou ouvir ótimas histórias de alguns de vocês aqui. Talvez, de outros, eu vou ouvir algumas histórias, mas nem tão boas assim. Cada um tem uma história. Cada um tem uma trajetória de vida, seja situações boas ou ruins que superou. Tem pessoas, gente, que têm dificuldade hoje de fazer amizade, de fazer amigos. Por quê? Porque ao longo da sua história, na sua trajetória, foi traído, foi enganado, foi surpreendido porque confiou muito em alguém e essa pessoa não correspondeu àquela confiança, não agiu com lealdade com você. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer amizades por conta disso. Na esfera dos relacionamentos, eu posso concluir que essa pessoa vive uma prisão. É ou não é verdade? Tem casais que enfrentam situações hoje, talvez um desentendimento que acontece hoje, esse desentendimentozinho é o start para que uma sucessão de coisas ao longo da história do casal sejam tragas à tona. Situações mal resolvidas, né? Muitas vezes a discussão está num assunto, mas o cônjuge, a esposa, o marido resgatam situações mal resolvidas do passado. Por quê? Porque existe uma prisão na esfera do casamento. De alguma maneira, essa pessoa, esse casal está aprisionado. Teve um casal que minha esposa e eu cuidamos há um tempo atrás, alguns anos, e esse foi bem difícil de cuidar. E esse casal chegou numa crise muito grande para a gente acompanhar, a gente ajudar, e discussão para lá e para cá e tal, ele fala, ela fala, ele tal. E aí teve uma hora que o marido falou assim: olha, até hoje, você acha que eu esqueci aquela vez que você... o fulano de tal deu em cima de você, te convidou, e você
Você deu corda para ele? Até hoje eu não esqueci disso. Eu falei, caramba, eu pensei, né? Falei, poxa, a situação é grave mesmo. São casados e vivendo uma realidade dessa realmente é grave. Aí eu perguntei para ele, falei, poxa, querido, há quanto tempo isso aconteceu? E aí ele falou assim, então, na época do colégio a gente estudou junto. A gente estudou junto. Aí lá no ginásio, a gente, lá na quadra e tal, ele contou a situação e o fulano de tal. Eu falei, tá, mas vocês já eram casados? Não, a gente não era nem namorado. A gente estava se conhecendo. Até hoje, gente, mais de 30 anos tinha se passado a situação e o cara não tinha resolvido. O casal não tinha superado. As discussões atuais, eles resgatavam os problemas lá da época do colégio, gente. Uma prisão. Um casal que tinha tudo para ser bênção aí na vida de muita gente, para ser feliz, estava vivendo uma prisão. Tem gente que até hoje não se perdoa, não perdoa a si mesmo. Por quê? Porque ao longo da história, ao longo da sua vida, fez escolhas profissionais, abriu negócio ou deixou de abrir algum negócio, alguma oportunidade e se arrepende porque não deu certo. Fez uma sociedade e aquilo não deu certo. Talvez teve uma oportunidade de um baita emprego, uma oportunidade de estudar fora, um idioma, não sei, mas não aproveitou a oportunidade naquela época e tem gente que, por não ter aproveitado e hoje passar algumas dificuldades, pensa assim, não se perdoa, né? Pensa assim, cara, eu devia ter feito isso. E tem gente que passa anos remoendo aquela situação e fala assim, poxa, naquela época, se eu tivesse feito isso, feito aquilo, se eu tivesse tomado aquela decisão, se eu tivesse isso, aquilo, outro, enfim. Às vezes, dentro do nosso coração, nas nossas emoções, a gente vive uma prisão. E por isso, eu quero compartilhar um tema com você hoje e trazer na palavra de Deus a história de um homem que tinha tudo para viver uma prisão também, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, nas suas emoções, no seu ministério, aliás, até no ministério. Tem pessoas que passaram por igrejas, exerceram funções de liderança, eram muito envolvidos, mas de alguma forma, alguma coisa aconteceu nessa trajetória que ela decepcionou com liderança, decepcionou com alguma igreja, com alguma visão. E por causa daquela experiência lá no passado, a pessoa está aqui hoje, mas aquela experiência lá do passado ela ainda não resolveu, e por isso hoje é uma pessoa infrutífera no reino de Deus. A pessoa tem tudo para ser uma bênção na vida das pessoas, para ser frutífera, ainda mais nessa casa, nesse lugar, que é uma igreja missionária, uma igreja que só avança, uma igreja que não para. Você tem tudo para ser uma bênção aqui, mas tem gente que na esfera ministerial também vive uma prisão. Mas eu quero compartilhar um exemplo de alguém que teve tudo para viver uma prisão também, mas ele venceu. Esse alguém é José. Vamos para a Bíblia? Você pode abrir sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45, versículo 12. Abre para mim, por favor. Gênesis 45, 12. Nós vamos ler até o 16. Diz assim: José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anuncie a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos. José beijou quantos irmãos? Todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele.
fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. Chegaram os irmãos de José, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Muito bem, vamos pular agora para o capítulo 50. Capítulo 50, versículo 15. Vamos lá? Gênesis 50, 15. Esse texto que nós lemos aqui é um momento onde José se revela para os seus irmãos. Né? Você conhece a história? Quem conhece a história de José aí? José do Egito. Perfeito. Então, José está se revelando para os seus irmãos. Há uma fome muito grande, os seus irmãos estão passando fome na terra lá, e eles vêm procurar comida, chegam diante do governador e descobrem que esse governador, esse grande homem, é o irmão dele, José, que eles haviam vendido há uns anos atrás. Muito bem. E aí, capítulo 50, versículo 12, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos seus servos, dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como o que estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José consolou seus irmãos e lhes falou ao coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, fale conosco nessa manhã, em cima dessa palavra, que os nossos olhos e coração sejam abertos para ouvir a Tua voz nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, qual é o tema da minha mensagem hoje? José tinha tudo para ser alguém aprisionado por causa dos problemas que passou. Legal, mas ele decidiu ser um homem livre. E eu falando aqui para a melhor idade, normalmente, gente, o que se espera desse momento, dessa fase da melhor idade? É um momento onde os filhos já estão criados, é ou não é? Já está curtindo os netinhos, talvez os bisnetos. Quem tem bisneto aí? Aí, ó, os bisnetos, né? É um momento que você já cumpriu sua tarefa. Profissionalmente falando, você já está aposentado, de repente. É um momento de você ser o quê? Livre. Mas muitas vezes os pensamentos e os sentimentos, a amargura do coração estão atrapalhando você viver uma vida de liberdade no Senhor. Estão atrapalhando você viver uma vida frutífera no reino de Deus. É um momento assim, cara, cumpri minha tarefa. Família, profissionalmente, agora eu vou servir a Deus. Mas muitas vezes nós não somos livres ainda. E por isso o tema da minha mensagem hoje é: seja livre, perdoe. Amém ou não amém? Seja livre, perdoe. Gente, por que esse tema é importante? Bom, deixa eu falar um pouquinho de José. Vou falar em poucas palavras, mas só para você entender aqui o panorama da vida desse homem, por que ele tinha muitos motivos para ser um homem aprisionado, mas ele não foi, né? Ele era um homem preferido pelo seu pai, Jacó. Jacó tinha ele como preferência em relação aos seus irmãos. Teve uma vez que o pai dele, Jacó, comprou uma túnica lindona e deu só para José. Isso aqui eu vou dar só para José. Imagina você ter 2 filhos pequenos, aí você vai no supermercado, você compra aquele Danone, aquele iogurte maravilhoso, criança. Aí você vira só para um e fala assim: não, isso aqui é só para José. E o outro fica olhando. Foi o que Jacó fez.
entregou só para José, né? Então, a atitude do pai dele, Jacó, foi uma atitude, de certa forma, irresponsável, muitas vezes, porque ele deu preferência para José em detrimento aos seus irmãos. Isso gerou muitos problemas na família. A Bíblia mostra que havia muitos ciúmes entre os seus irmãos, mas muito desses ciúmes era provocado pela atitude irresponsável do pai, Jacó. Então eu posso afirmar, você concorda comigo, que Jacó, o pai de José, de alguma forma foi um dos ofensores na vida de José? Foi um canal potencial de uma amargura na vida de José? Totalmente, porque ele agiu de forma irresponsável. Esse é o primeiro ponto. Mas José também, por sua vez, agiu de forma imatura, porque a Bíblia mostra que José, ele dedurava os seus irmãos. Ele dedurava. A Bíblia diz que quando os irmãos aprontavam, José ia lá e contava tudo para o pai. Para piorar a situação, já havia um cenário de ciumeira danada entre os irmãos. E aí, quando José teve um sonho, o que José fez? Ao invés dele ficar quietinho, ele foi lá e contou para os seus irmãos. Os irmãos já enciumados, já com raiva dele, José foi lá. Pô, gente, eu sonhei, olha só, gente, o sonho que eu tive. Eu sonhei que o meu feixe ficava em pé e o de vocês se curvava diante do meu. Olha só que legal, não é muito legal? Você imagina? Concorda comigo que ele foi menino demais? Foi imaturo demais. De alguma forma, José, ele foi um ofensor de si mesmo, com as suas atitudes irresponsáveis. De alguma maneira, ele não agiu com sabedoria e gerou problemas para si mesmo. Muitas vezes a gente hoje não é uma pessoa livre. Por quê? Porque em algum momento da nossa história, a gente agiu de forma irresponsável também. A gente falou mais do que devia falar. A gente agiu sem pensar. Veio na mente, falou. Veio, soltou. José, eu acho que José era assim. Então, de alguma forma, José foi um ofensor de si mesmo. As palavras iniciais aqui da nossa líder Jaqueline foram totalmente guiadas pelo Espírito Santo. Vocês lembram do texto que ela leu em Efésios? Olha, se livrem de toda amargura, perdoem, não entristeça o Espírito Santo. Desde o início eu vejo que o Espírito Santo está nesse lugar e está conduzindo os louvores, as orações, tudo, está conduzindo tudo. Deus tem uma mensagem para nós. Então José, ele foi um ofensor de si mesmo. E aí, daqui a pouco, os irmãos com raiva vendem José. Você conhece a história, não vou me aprofundar. Eles vendem José. Os irmãos foram também ofensores na vida de José. Venderam o próprio irmão, mentiram para o pai, levaram a túnica manchada de sangue de animal para dizer que José tinha morrido, o pai ficou amargurado. Os irmãos também foram ofensores na vida dele. Quando José chega lá no Egito, a Bíblia diz também que Deus era com ele. De alguma forma, Deus faz um mover lá e esse homem vai para a casa de Potifar, consegue um cargo importante lá, mas o que acontece? A mulher de Potifar avança nele, ele sai correndo, não entra no pecado, mas em obediência a Deus, ele passa por algumas situações, porque a mulher de Potifar o acusa injustamente. Mais uma ofensora na vida de José. Acusa injustamente. Potifar, por sua vez, escuta essa história, a versão da mulher, só ouve um lado. Ele, em momento algum, a Bíblia diz, não, deixa eu chamar José aqui para saber o que está acontecendo. Não, ele escutou o que a mulher de Potifar falou e foi lá e falou, manda prender agora. E aí José é lançado na prisão. Foi injustiçado, concorda comigo? Potifar também foi mais um ofensor na vida de José. Você está acompanhando que em todos os momentos da vida de José, todas as circunstâncias, ele teve ofensores, ele teve motivo para ser alguém aprisionado, mas José, em Deus, ele foi um homem livre. Ele decidiu ser um homem livre. E aí, ele chega na prisão. Quando chega na prisão, Deus é com ele.
até na prisão, ele foi abençoado, se tornou um supervisor lá. E está aqui só abrindo um parêntese. Querido, quando você carrega a bênção de Deus com você, você pode ser injustiçado, você pode passar por deserto, você pode estar na prisão, mas Deus está com você lá. Onde você estiver, Deus está contigo. Ele te guarda, Ele te protege, Ele conduz a sua história. Foi o que aconteceu com José. José chegou lá na prisão, foi abençoado lá, virou supervisor, virou parceiro do carcereiro lá. Não, deixa comigo, eu cuido de tudo aqui. Deus abençoou ele. E aí, Deus era com ele, e ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro. E aí ele falou para o copeiro assim, olha, quando você voltar para lá, lembra de mim, cara. Esquece de mim, não. Ele, não, pô, deixa comigo. Eu vou lembrar. Quando chega lá, ele lembrou? Não lembrou. Foi esquecido pelo copeiro. Mais uma ofensa na vida de José. Enfim, se eu ficar falando aqui, tem várias situações em que José foi ofensor de si mesmo com as suas atitudes, mas ele também, tudo que é esfera da sua vida, profissional, familiar, financeira, ele teve ofensores na sua vida. Bom, o que nós aprendemos, gente, sobre o poder libertador do perdão quando a gente olha para esse texto? Em primeiro lugar, perdoar, eu posso afirmar que perdoar é libertador, porque significa entender que aquilo que você sofreu foi permissão de Deus, e se foi permissão de Deus, foi para o seu bem. No versículo 19 e 20, nós vemos, no versículo 20 principalmente, José fala assim, ó, vocês na verdade planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como que vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Querido, por que José era um homem livre? José era um homem de Deus. Ele não culpou o seu pai, ele não culpou seus irmãos. José, ele não culpou a sua história de vida difícil. Ele não se amargurou. José, ele entendeu que as coisas que ele passou foram para o seu bem, foram para fortalecê-lo, para edificar a sua fé, foram para que vidas fossem edificadas, fossem fortalecidas. Ele fala, olha, eu passei por tudo isso, não foi, eu sei que vocês me fizeram mal, mas Deus transformou em bem para que a vida de muita gente seja conservada. Deixa eu te fazer uma pergunta. As lutas, eu falei sobre história no início dessa mensagem. A sua história de vida, as lutas que você passou, as angústias que talvez você tenha passado, hoje, elas servem de produção de vida para as pessoas? Quando as pessoas convivem com você, elas recebem o que de você a partir da sua história, do que você viveu? Elas se alimentam de vida? Ou elas têm se alimentado de amargura, de tristeza, de falta de perdão, de ódio? É um ponto importante para a gente pensar. José fez do limão uma limonada. José decidiu ser um homem livre. A minha palavra para você nessa manhã é: decida em Deus ser alguém livre, independente da sua história. Independente. Ele não ficou tratando mal as pessoas, não quis desistir da vida, abandonar tudo, desistir de Deus, desistir do ministério, não. José decidiu ser um homem livre. Perdoar é libertador, gente. É libertador, porque a gente passa a entender que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sofremos, foi para o nosso bem. As lutas que a gente passa, elas servem para fortalecer a gente, para a nossa fé ficar mais forte, para a gente ser mais edificado, para a gente ser mais maduro na fé. Essa maturidade na fé, a Bíblia diz que com o perdão que nós recebemos, o consolo que nós recebemos, nós passamos a consolar aqueles que convivem com a gente. Queridos, as lutas que você passou em Deus, elas vão produzir vida nas pessoas que conviverem com você. Seja livre, perdoe, perdoe alguém, perdoe a si mesmo, se libere a sua vida, permita a Deus te liberar para viver uma vida frutífera de bênção.
Segundo lugar, perdoar é libertador porque não está condicionado ao merecimento do ofensor. É algo que precisa ser resolvido entre você e Deus. Olha comigo aqui, capítulo 50, versículo 15. Olha o que a gente vê aqui. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente ele nos retribuirá todo o mal que fizemos. Sabe o que está acontecendo aqui? Jacó vai a óbito, morreu. E aí, antes da morte de Jacó, durante algum tempo, José recebe os seus irmãos, cuida deles, alimenta eles, dá terra para eles, fala assim, olha, nós lemos o texto, José abraçou todos os seus irmãos, cuidou de todos eles, abençoou eles. Legal, legal. Mas quando morre Jacó, os irmãos de José falam assim, caramba, agora ele vai se vingar da gente. Agora que o nosso pai não está vivo mais, agora ele vai dar o troco na gente. Os irmãos de José se reúnem e falam assim, cara, agora ele está com ódio de nós. Eles não foram nem honestos com José, porque eles se reuniram entre si e começaram a falar, certamente ele tem ódio de nós. Olha só, falando a respeito do caráter de José. Em outras palavras, é como se estivessem falando assim, ó, José, eu não acredito que você é convertido de verdade, eu acho que você tem ódio. Eles poderiam ter sido honestos e falado assim, chegar olho no olho de José e falar assim, José, a gente está preocupado, a gente acha que você vai se vingar da gente pelo que a gente fez, mas não, eles ficaram falando pelas costas. Concorda comigo que os irmãos de José, nesse contexto, não mereciam perdão, humanamente falando? Não mereciam. Pode piorar mais? Pode. Sabe por quê? Porque eles mandam mensageiros para José. Eles nem vão pessoalmente, eles mandam mensageiro. A Bíblia mostra isso. Piora mais ainda, porque quando o mensageiro vai, ele vai para levar um recado. E aí o recado é, olha, o nosso pai, antes de morrer, mandou a gente dizer para você, ele pediu muito para você, José, perdoa os seus irmãos. Esse é o recado do nosso pai antes de morrer. Mas deixa eu te falar, onde que está isso na Bíblia? Esse recado que os irmãos deram através do mensageiro, em nenhum texto da Bíblia a gente vê isso. Muito provavelmente eles inventaram essa história e levaram, porque eles estavam com medo de sofrer retaliações. Por que eu estou dando essa riqueza de detalhes? Eu estou dando para mostrar para você que, humanamente falando, os irmãos de José não mereciam receber o perdão de José. Eles não foram honestos, não foram leais, eles mentiram para José. Falaram assim, nosso pai, antes de morrer, as últimas palavras do nosso pai foram essas, essas e essas. Não é verdade, não foi verdade. Mas a Bíblia diz que quando José ouviu essa fala, José chorou e ele vira para os irmãos e fala assim, olha, o que vocês planejaram contra mim, Deus tornou em bem. E a Bíblia diz que José lhes falou ao coração. José falou assim, olha, fica tranquilos, eu vou cuidar de vocês e eu vou cuidar dos filhos de vocês. Sabe por quê? Porque José decidiu ser um homem livre, independente do merecimento dos seus ofensores. Sabe o que atrapalha a nossa caminhada? É que a gente se prende muito com o merecimento das pessoas. Muitas vezes a pessoa não mudou ainda, não está transformada, não está arrependida, mas a gente carrega aquela amargura o resto da nossa vida, e isso trava você, não trava ela. Trava você, trava a sua história. Queridos, independente do merecimento das pessoas, decida ser livre em Deus. E ore por aquela pessoa, para que haja uma mudança. Em último lugar, a capacidade de perdoar, ela não é humana. Ela é uma obra realizada por Deus, resultado de uma conversão genuína. Queridos, José estava ali diante dos principais ofensores dele, mas ele decidiu ser alguém livre. Sabe por que José foi um homem livre? Não foi porque ele era muito bom, foi porque o Espírito Santo de Deus estava trabalhando na sua história.
ele se converteu genuinamente. Prova disso, que ele se converteu genuinamente, é que ele fugiu do pecado contra a mulher de Potifar. Ele tinha intimidade com Deus, interpretava sonhos. Ele era alguém que reconhecia a autoridade do Senhor. Ele reconhecia que o que ele estava vivendo de especial não vinha dele, mas era o Senhor. Ele chegou diante do faraó e falou assim: faraó, isso daqui que acontece de especial na minha vida não é porque eu sou especial, não. É porque Deus conduz a minha história. É Ele quem está fazendo na minha vida. José era alguém convertido genuinamente. Querido, só uma pessoa convertida genuinamente é perdoadora. Uma pessoa que se converteu de verdade é uma pessoa perdoadora. Sabe por quê? Porque ela entende que ela também é a principal pessoa que não merece receber o perdão de Deus, mas recebeu pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós fomos perdoados por Ele, pela graça, não pelos nossos merecimentos. E essa conversão genuína, essa vida no altar do Senhor, faz com que nós vivamos uma vida de liberdade e sejamos rápidos em perdoar as pessoas, em perdoar a nós mesmos e viver uma vida de liberdade transformada. Queridos, o perdão é libertador. Seja livre, perdoe. Você pode curvar a sua cabeça nesse momento? Eu quero orar com você. E se você, ao ouvir essa mensagem, de alguma maneira, você se identificou com isso. Você, de alguma maneira, percebe que precisa liberar algo no seu coração. Você percebe que precisa liberar alguém do seu coração, alguém que te fez mal. Percebe que precisa se liberar, se perdoar, ser transformado, permitir que o Espírito Santo de Deus opere na sua vida de forma plena, completa. Você está vivendo um momento de vida que deveria ser um momento da liberdade, um momento do fluir do Espírito, um momento da plenitude de Deus, de inspiração de muita gente. Mas muitas vezes as amarguras, as tristezas, as experiências ruins estão tornando você uma pessoa amargurada, aprisionada nas suas emoções, nos seus relacionamentos. E se você, ainda de olhos fechados em oração, e se você entende que de alguma forma precisa liberar algo do seu coração, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não, mas eu só peço que você, no seu lugar, se coloque de pé. Eu quero orar por você. Se você acha que assim, poxa, eu preciso liberar alguma coisa no meu coração, em relação a alguém, em relação a mim mesmo, eu preciso ser um homem livre, eu preciso ser uma mulher livre, eu quero viver isso. Eu quero colocar a minha vida no altar do Senhor genuinamente e viver o melhor de Deus para a minha história. Se você quer viver isso no seu lugar, eu quero orar por você. Só fique de pé no seu lugar e nós vamos orar juntos. Todos nós precisamos de uma mudança, de uma transformação na nossa história. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos no altar do Senhor agora a nossa vida, a nossa história. Humanamente falando, Pai, talvez hajam pessoas aqui que têm todos os motivos para ser alguém amargurado, triste, infrutífero no Teu reino. Talvez hajam pessoas aqui rejeitadas, que não são levadas a sério. Talvez hajam pessoas aqui que foram traídas, que foram enganadas, e não se perdoam, não perdoam alguém por isso. Senhor, talvez hajam pessoas que não se perdoam por ter tomado ou deixado de tomar alguma atitude ao longo da sua história. Mas nessa manhã o Senhor me trouxe aqui, Pai, para ser canal de bênção para esse povo. Nessa manhã, o Teu Espírito está nesse lugar, operando, curando, transformando, liberando a gente.
A partir de hoje, nós seremos homens e mulheres livres em Deus para viver o melhor que o Senhor tem para a gente. Para viver o melhor no ministério, o melhor da nossa família, ser a melhor versão como pai, como mãe, como avô, como avó, como bisavô, bisavó. Seremos a melhor versão a partir de hoje, o melhor que o Senhor tem para a gente. Seremos, ó Pai, a melhor versão de líder de célula, de servo de Deus. Pai, nos torna livres a partir de hoje. Libera-nos, Deus, para viver uma nova história. Em nome de Jesus, a cura do Senhor está sendo derramada nessa manhã. Há um bálsamo do Espírito Santo sendo derramado sobre as suas vidas, sobre as nossas cabeças agora, para que sejamos curados, sejamos libertos, transformados e de fato possamos viver uma nova história com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela tua presença nessa manhã. E você que crê e concorda com isso, diga amém. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.